sobre a linda história de Breno Bidon, a maior promessa do Timão depois de Wesley. Fala também sobre o Corinthians. Presidente Augusto Melo desapareceu, há um motivo e eu te explico nesse vídeo. Falo também sobre Dario Benedetto, que já foi alvo de vários clubes brasileiros. Ele está de saída do Boca Juniors e livre. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal da Nicola, sempre bom ter vocês por aqui. Quem ainda não deixou o like, aperta o joinha, se inscreve por aqui e comenta sobre tudo o que quiser, super importante a presença de vocês, combinado? Bora falar agora sobre Dario Benedetto. Certamente se você torce para Corinthians, Palmeiras ou São Paulo, vai se lembrar do atacante que hoje tem 33 anos de idade e pertence ao Boca Juniors. É que o Benedetto em vários momentos foi especulado, especialmente por esses três clubes, embora também já tenha aparecido na pauta do Flamengo e de outros times. A informação dessa quarta-feira é de que Benedetto não ficará no Boca Juniors. O contrato se encerra em dezembro, a partir de julho ele pode assinar um pré-contrato, mas existe a possibilidade real de o Boca abrir mão dos últimos 6 meses do contrato e liberar o jogador de graça. Tudo porque o Benedetto não vive boa fase nas últimas 5 partidas, em 3 delas ele nem saiu do banco, temporada atual de 13 jogos e um único gol marcado. E o Benedetto está entre os jogadores mais bem pagos do atual elenco do Boca, salário na casa dos R$600 mil mensais. 33 anos de idade, algumas lesões. A ideia do Boca é abrir mão desse contrato e se alguém aparecer com proposta para fechar com o Benedetto, o Boca não deve criar muitos entraves. Caberia no seu time do coração Dario Benedetto? Use o espaço para comentário, já aproveita e marca o dirigente do seu time, quem sabe esse vídeo não chega para ele. Só para lembrar, o Benedetto de outros tempos, super decisivo, se transformou em alguém que tem convivido com muitas lesões. Pois bem, voltando ao Augusto, não esteve na reunião, não viajou para a partida contra o América. O presidente decidiu dar uma sumida, porque nesse momento qualquer exposição é ruim. Se ele tiver de dar entrevista e falar sobre a Vaidbet, ele pode se complicar. A comissão paga no contrato da Vaidbet é algo que tem gerado críticas. O momento do time também não é dos melhores. A percepção do Augusto é de que a partir de agora, com a oposição tendo conseguido aprovar as contas do Duílio, os ataques vão ser fortes. Inclusive há uma reunião marcada para essa quarta-feira, organizada por André Sanches e companhia, para encontrar maneiras de minar a gestão do Augusto. A ideia é causar um impeachment no presidente, e essa história eu já havia contado em primeira mão para vocês na semana passada. Então Augusto preferiu ficar mais recluso, mais escondido, não pode falar ainda sobre o contrato de TV, não tem novidades sobre os name rights. Em relação à Caixa, o Corinthians atrasou o pagamento do financiamento do estádio e diante desse arsenal de notícias ruins, o Augusto preferiu dar uma sumida e vai voltar assim que tiver novas novidades importantes. Só para arrematar, por enquanto, Rubens Gomes, o Rubão, continua como diretor de futebol. Apesar da desavença com o presidente, o Augusto não quis pagar para ver, demitindo o Rubão e permitindo que ele se juntasse à oposição, cheio de informações sobre a atual gestão. Quero falar agora sobre a história de Breno Bidon, que está pintando como candidato a craque do Corinthians, atleta revelado na base, chegou com 14 anos de idade e agora aos 19 pode se orgulhar de ter marcado seu primeiro gol com a camisa alvinegra. Foi na noite dessa quarta-feira, vitória por 2-1 contra o América em Natal, quebrando uma invencibilidade do adversário de 16 partidas. A história do Breno Bidon é bem legal. E esse menino está sendo trabalhado para, num futuro não tão distante, garantir uma das maiores vendas do Corinthians em todos os tempos. Estou para te dizer que eu acho ele mais jogador do que o Moscardo, que foi vendido por quase 20 milhões de euros ao PSG. O Moscardo tem muita capacidade física e muita capacidade de marcação. O Breno Bidon marca bem, mas também sabe jogar com a bola, o que é um prato cheio para os europeus. Atleta que teve recentemente seu contrato prorrogado até o fim de 2028, multa de 100 milhões de euros para o exterior e de 120 milhões de reais para o futebol brasileiro. 90% dos direitos pertencem ao Corinthians, 10% pertencem ao atleta. Queria contar um pouquinho sobre a história dele. O pai, Glaucio, trabalha vendendo papéis de parede enquanto a mãe tem uma escolinha infantil. Família de classe média. Nunca faltou dinheiro, mas os caras sempre precisaram ralar bastante para garantir que o Breno e que a outra filha, a Laura, tivessem uma condição financeira razoável ou boa. É importante contar que o Bidon colocou na cabeça que seria jogador e aí realizaria o sonho do pai, que tentou ser atleta e não conseguiu, e do avô materno, que também tinha essa vontade de ser jogador. Contar que desde os 4 anos de idade, o Breno Bidon já joga futebol. Ele começou numa escolinha e com 6 anos pintou o primeiro teste.
Ele acabou sendo aprovado no Palmeiras, mas tempos depois foi dispensado. Depois fez um excelente campeonato na Lusa, com 11 anos de idade, e se mudou para o Audax. E foi no Audax que ele viveu o momento mais difícil dessa curta carreira. Ele treinava durante toda a semana como titular, mas por causa de uma parceria do Audax com o Red Bull, quando chegava no final de semana, o dia do jogo, ele acabava indo para o banco de reservas e muitas vezes nem era utilizado. Foi nesse momento que se discutiu até a possibilidade de o Breno Bidon parar de jogar. Mas o Breno tinha colocado na cabeça que seria um jogador de qualquer jeito e passou a atuar em outros clubes. Primeiro ele foi para o Penha para treinar futebol de salão. Depois ele foi aprovado num teste no Sub-14 do Corinthians e desde então não saiu mais do timão. Enorme potencial, muita capacidade física e com bola. E mais do que tudo isso, um ótimo filho, um baita menino, que não dá um problema, não chega atrasado em treino, se dedica pra caramba. Ele treina no Corinthians, volta pra casa e ainda faz treinos com o personal. Não bastasse tudo isso, e quando acaba essa atividade com o personal, ele ainda fica brincando com a bola. Alguém apaixonado pelo futebol e dono de um potencial que certamente vai lhe garantir voos muito altos lá na Europa. O que você pensa sobre o Breno Bidon? Use o espaço para comentário para fazer a sua avaliação, beleza? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, o Timão sofre mais do que deveria, do que imaginava contra o América de Natal, mas vira o jogo e conquista boa vantagem para o jogo da volta. O Breno Bidon, simplesmente um adulto, está pronto para ser titular e um cara de nome aí no Corinthians, e o Carlos Miguel, olha, salvou do pior. Que partida do novo goleiro do Corinthians? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Vamos falar do Timão? Corinthians 2, América de Natal 1. Um time da Série A e um time da Série D, quarta divisão do futebol brasileiro, mas que em campo não reproduziram essa diferença, essa distância. A gente tem que entender alguns contextos. É claro que se você quiser olhar o pote meio vazio ou meio cheio, se você olhar o meio vazio, você vai entender que falta muito ao Corinthians para se estabelecer na temporada, que não pode sofrer diante de uma equipe que está na Série D do futebol brasileiro. Sofrer mesmo, obrigando o seu goleiro a fazer grandes defesas, e nem sempre ele vai conseguir, com bolas na trave, com gol anulado. Cara, o América de Natal atacou o Corinthians, gerou desconforto e chegou sempre ou invariavelmente com muito perigo. Isso liga um sinal de alerta. O Corinthians teve problemas defensivos e problemas na criação também. Sem o Rodrigo Garro, acabou sofrendo nessa questão. Mas, felizmente, né, pro Corinthians, tem um menino que está surgindo aí e que merece mais atenção. Sei que a gente olha muito pro Wesley. O Wesley é um atacante que está cada vez mais amadurecendo, está cada vez mais se afirmando. É natural isso. As propostas estão chegando. É muito difícil segurá-lo na metade do ano. E se o Augusto cumprir aquilo que prometeu, vai vendê-lo, mas por um bom dinheiro. Senão vai segurar o garoto um pouco mais. E eu sei que o Wesley ele atrai mais holofote, mas precisamos falar de Breno Bidon. Precisamos falar. Esse moleque que foi destaque do Corinthians já na Copinha, ele chega no profissional do Corinthians como gente grande. E inexplicavelmente é preterido em detrimento ao Fausto Vera em alguns jogos. Isso o Antônio Oliveira tá carimbado aí como um dos equívocos dele nesse começo de trabalho. Mas felizmente, ele reconsiderou isso e desde a última partida vem colocando o Breno Bidon, dando sequência para ele. Porque ele tem que jogar. Ele é muito bom jogador. Ele dá a dinâmica do meio-campo do Corinthians, e na ausência do Garro, não foi o Paulinho que foi esse armador. O Paulinho funcionava horas para construir o jogo lá de trás, horas como um atacante, pisando na área, bem estilo Paulinho que a gente conhece, até por característica. Paulinho não é um armador, ele pode ser um cara que conduz o jogo, que cria algumas jogadas, mas ele é o cara que vem puxar o jogo de trás e também o cara que pisa na área, aparece na área como elemento surpresa. O Bidon não. O Bidon é um cara que dá dinâmica para o meio campo. Ele aparece para receber, ele dá um passe infiltrado, ele pisa na área, ele faz um gol dessa maneira. Na grande jogada do Wesley, ele faz um gol pisando na área, um gol... Olha, o Wesley cruza ali para trás, ele dá um taquinho meio que por elevação na bola para tocar para o fundo da rede. Gol de gente grande. Bidon está pronto para ser titular, para ser um jogador importante nesse time do Corinthians. Ele só tem a cara de criança, assim, né? Que você olha para ele, parece uma criancinha jogando no meio de adultos. Mas ele tem futebol de gente grande. Mas eu falava de que você pode olhar
pelo prisma de que realmente o América de Natal deu mais trabalho do que imaginávamos. E aí você tem que entender que o Corinthians, vou fazer essa ressalva, de que o Corinthians ainda está em reformulação, ainda está em reconstrução, o Antônio está tentando achar um time ainda, sim, isso ainda está acontecendo, ele tinha o desfalque do Garro, e ao mesmo tempo você tem que entender que o adversário jogava em casa no jogo da vida, né? Os caras deram a vida para jogar contra o Corinthians, começaram numa volúpia muito grande, depois o Corinthians equilibra um pouco as ações, termina o primeiro tempo, os caras vêm num amasso para cima do Timão, e aí o Carlos Miguel segura o resultado ali no finalzinho do primeiro tempo, vem o segundo tempo, aí tem bola na trave, tem não sei o quê, mas o Corinthians se impõe e tem a força para virar o jogo. E depois ainda foi trocação, né? Só que aí no finalzinho do jogo o América começa a perder até no aspecto físico, né? E aí o Corinthians meio que controla a partida. Mas era natural que isso fosse acontecer, os caras jogando em casa com o apoio da torcida, sabendo, né, da dificuldade do jogo e que tem o jogo da volta na Neoquímica Arena, você vai em busca do resultado para tentar fazer o máximo possível dentro da tua casa e levar alguma vantagem que seja para o próximo jogo, nem que seja um empate, para tentar, né, botar um ônibus, estacionar um ônibus na frente da área e levar para pênaltis. Era o objetivo do América de Natal. E eles não conseguiram. Mesmo assim, agrediram, ameaçaram, e aí você pode olhar das duas formas. Eu me preocupo um pouco, porque mesmo os caras jogando tudo isso e tudo mais, todo esse contexto, eles chegaram muito mais do que deveria. Mas, ao mesmo tempo, preciso entender que também do outro lado tem um adversário que quer ganhar o jogo, né? Acho que você pode olhar das duas maneiras. Eu acho que você consegue ser um pouco equilibrado na análise e pensar o seguinte: bom, tá bem, tem o fato de que temos um goleiro para isso, né? Lá estava o Carlos Miguel, mas ao mesmo tempo vamos apontar aqui, fazer alguns apontamentos aqui e provavelmente isso será plano de análise para o Antônio Oliveira corrigir a partir da sequência. Mas é assim, o América começa o jogo, os primeiros 15, 20 minutos no campo do Corinthians, buscando já o seu gol, Carlos Miguel fazendo belíssimas defesas, boas defesas, até que os caras conseguem um gol num desvio, né? O cara chuta lá do meio da rua, com espaço, com liberdade, a bola desvia e ele estava na bola. Tem uma câmera de trás, de frente, assim, que o Carlos Miguel faz o movimento direitinho da direção da bola, só que aí desvia e acaba matando o goleiro. Mas aí o Corinthians consegue a virada na jogada individual do Wesley, primeiro pelo lado esquerdo, ele recebe a bola, vai para dentro, cruza para trás e Breno Bidon pisando na área para empatar o jogo. Vem o segundo tempo, aliás, antes disso, final do primeiro tempo, Carlos Miguel, 1, 2, 3, cara, pelo menos umas 3 defesas difíceis. Ele é muito ágil, esse goleiro ele é alto, ele é muito forte, mas ele é muito ágil, e isso me impressiona no Carlos Miguel. Importante esse jogo para ele. Então, se a gente for olhar do copo meio cheio e copo meio vazio, esse jogo foi importante, porque contra o Fluminense, eu ouvi gente dizendo o seguinte: mas ele também não foi exigido. Porque realmente o Corinthians fez um grande jogo contra o Fluminense. E o Fluminense estava numa rotação abaixo realmente e não propiciou grandes defesas ao Carlos Miguel. Teve uma ou outra bola que ele até espalmou para frente. Nesse jogo já não. Ele teve gestos técnicos perfeitos, brilhantes durante o jogo. E tem uma coisa, Carlos Miguel tem uma coisa que o acompanha além da qualidade, que é a sorte. Porque foram 2 bolas na trave e um gol anulado. Então, assim, e ainda assim, ele sai perdendo o Corinthians sai perdendo com um gol que ele sofre por conta de um desvio, que ele obviamente não tem culpa, mas o time vira o jogo. Então ele sai vitorioso. Ele tem uma estrelinha aí, ele tem um molho, ele tem um brilho aí, o Carlos Miguel. Dá pra gente colocar assim, porque olha, os caras chegaram, ele fez a parte dele, e quando ele não conseguiu fazer, trave, e o América poderia ter empatado o jogo no gol do Ferreira, mas aí, olha, milimétrico impedimento, mas aí o VAR tá lá para isso, acabou anulando o gol. Então, mais do que talento e qualidade, Carlos Miguel também tem sorte para poder garantir essa vitória do Corinthians. Mas ele foi o responsável por salvar do pior. E por isso que eu digo, ok, vamos colocar no contexto, é jogo de mata-mata, o Corinthians ganhou o jogo, enfrentou um adversário que queria dar a vida para conquistar alguma coisa, mas, cara, o Corinthians sofreu mais do que deveria. Isso tem que servir mais do que asteriscos, né, como uns seminários para que o Antônio Oliveira possa estudar e passar para os seus jogadores do que aconteceu.
Aí, né, família, ficamos com o nosso giro de notícias do Corinthians. Informações atualizadas aí traga pelo jornalista Jorge Nicola e Chico Garcia, que sempre tem trazido notícias exclusivas e quentinhas naquela medida certa, naquela temperatura ideal do Timão. Notícias importantes aí para você não estar perdendo nada. Desde já, se você não é inscrito no canal, já deixa o seu like e se inscreva neste canal a partir de agora, porque nos próximos vídeos você não vai perder nada. E para não perder, simplesmente ative o sininho de notificação. Você só consegue ativar o sininho de notificação quando você se tornar inscrito do canal, tá bom? E para isso é muito importante e é de graça. Você não vai perder nada, não vai gastar nada e não vai pagar nada. É totalmente de graça você se inscrever neste canal. Para você não estar perdendo nenhum tipo de notícia do Corinthians, já deixa aí a sua inscrição, porque isso é muito importante pra gente e vai fazer com que a gente poste vídeos do Timão cada vez mais. Conto com a sua presença. Valeu? Agora tô ficando por aqui. Um grande abraço aí no seu coração. Até o próximo vídeo.